Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tô aqui tomando meu cafezinho. O sol da manhã começa a bater aqui agora. Então, se ele começar a atrapalhar a nossa conversa, eu mudo de lugar, mas por enquanto tá gostoso, porque aqui tá friozinho. Bom dia, Kátia! Cadê seu cafezinho? Já tá com ele? Vamos lá, pessoal. Eu vim trazer hoje como e quando a gente faz a transição do quarto do bebê, né? Essa é uma dúvida muito recorrente que as pessoas perguntam muito pra mim. E eu fiz uma pesquisa nos stories e foi o mais votado, o assunto mais votado. Então, vim trazer para vocês. E a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar, sempre, em tudo, eu acho, na vida, sabe? Não só com criança, mas com o olhar para o outro, né? O olhar para o outro ser humano é a coisa mais importante que a gente tem para fazer em primeiro lugar, sabe? Quando a gente tá pensando em qualquer coisa que envolva outro ser humano, a gente tem que saber quem que é aquela pessoa, qual a personalidade dela, como ela tá se sentindo, como que ela reage às coisas, enfim. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Para fazer a transição do berço para a cama, a gente tem que conhecer a nossa criança. Não adianta, a gente pode já deixar o quarto, né? Eu gosto de já projetar o quarto de uma maneira que já seja pensada essa transição, né? Não fazer um quarto para o bebê e depois de um tempo ter que reformar o quarto, ter que comprar tudo novo. Não, eu gosto de já pensar nessa primeira infância como um todo no quarto, né? Então já deixar tudo mais ou menos preparado. Vão ter algumas adequações, mas é importante deixar esse ambiente já mais ou menos pensado para essa infância da criança, não só pro bebê, né? Mas quando fazer isso e como, vai depender muito do bebê, vai depender muito do bebê e da mãe, né? Porque o conceito do quarto montessoriano eu gosto muito, eu acho muito incrível, que é o quê? É o mais cedo possível deixar a criança livre para ela se desenvolver, né? E tem uma frase da Maria Montessori que eu acho muito legal, que acho que passa muito da essência dela, que é: toda ajuda não solicitada é um obstáculo para a aprendizagem, né? Então, a gente tem mania de tudo a gente querer fazer pela criança, de tudo a gente achar que a criança não consegue, de tudo a gente interferir. E isso nem sempre é legal, né? A maioria das vezes não é legal. A gente tem que observar a criança, né? Se ela precisar de ajuda, ela vai pedir, sabe? E se ela estiver correndo algum perigo, claro que a gente tem que interferir, né? Mas se a criança estiver ali descobrindo as coisas sozinha, a gente não precisa
ficar interferindo e querendo ajudar e ensinar. Ela vai descobrindo, ela vai se descobrindo e descobrindo o mundo. Então, esse princípio de quarto montessoriano é muito legal, né? Que é o quê? Deixar desde os primeiros meses a cama no chão, e a criança, à medida que ela for se desenvolvendo, ela consegue descer da cama, ela consegue explorar o quarto, ela consegue ir descobrindo as coisas, né? Bom dia, Thaís, que bom te ver aqui. E aí, mas esse conceito de quarto é lindo, né? Só que funciona para todo mundo, sabe? É isso que a gente tem que pensar. O que funciona para cada pessoa. É lindo você ter uma cama no chão, já para criança, quando tiver alguns meses, descer da cama, explorar o quarto e ter aquele quarto lindo montessoriano. Mas a mãe vai dar conta de amamentar a criança no chão, de acordar à noite, ir lá, ajoelhar, pegar a criança, depois ter que colocar a criança na cama. Quem é mãe sabe da dificuldade que é e do desespero que é, depois de amamentar na madrugada, colocar a criança no berço ou na cama. Porque a criança acorda, porque aí começa todo um processo de novo. Então, assim, a gente tem que pensar muito e entender esse processo que a gente tá vivendo depois que o filho nasce, né? Então, quanto mais cedo for confortável para a mãe e para o bebê a criança ir para um espaço que ela não fique presa, é melhor. A gente pode partir desse princípio, tá? Tem criança que se dá bem no berço, né? Eu fiz um post ontem que fala do berço como prisão, né? Eu fui uma mãe assim. O meu filho tem 3 anos e meio e ele dormiu no berço até os 2 anos e pouco. E pra mim era uma tranquilidade, né? Ele tá ali no berço, o meu berço ele tinha várias alturas de colchão, então eu punha eu pus o colchão lá embaixo, então ele não conseguia sair. E ele, quando acordava, ele chorava e eu ia lá e tirava ele, né? E pra mim era uma tranquilidade, porque eu não precisava me preocupar que ele ia acordar e de repente ia explorar o quarto, ia levantar, ia fazer alguma coisa que fosse perigoso, sabe? Mas depois de conhecer Montessori, eu falei, puxa, né, esse começo dele de engatinhar, de andar, podia ter sido diferente. Mas eu agi com as informações que eu tinha no momento e tudo bem, né? Mas se a gente puder, quanto mais cedo, melhor deixar essa autonomia para a criança. Então, isso eu queria deixar aqui como premissa, como base para a gente ter essa transição. Aí tem a questão da criança dormir no quarto dos pais, né? Tem um monte de gente que é contra, tem um monte de gente que é a favor. Hoje uma polêmica que até pouco tempo atrás todo mundo era contra e agora as pessoas estão vendo que talvez seja uma opção legal, né? Nós, como mamíferos, os nossos antepassados, né, que não tinham casa, né, que dormiam na caverna, que construíam abrigos, eles tinham o perigo da floresta, né? E aí, como que era organizado esse dormir, né? Os bebês ficavam no meio, as mães em volta e os pais protegendo.
E o nosso cérebro, ele guarda muita coisa, né? Ele age muito por instinto, a gente tem isso muito forte. E aí, a gente tem isso guardado, dessa proteção e do sentir o corpo humano quando a gente dorme. A gente dorme mais tranquilo quando a gente sente outro corpo perto da gente, né? Por que a gente, como casal, dorme junto, né? Por isso, porque a gente sente mais tranquilo. Agora imagina um bebê, uma criança que tá num quarto sozinha e tudo escuro e ela não sente ninguém ali, ela fica insegura, ela fica com medo. E é normal isso, não tem nada demais, né? Então, dormir junto com o filho, trazer o filho para a cama da mãe, do pai, ou ir dormir no quarto do filho, não é um problema. Se você se sente bem assim, sabe? E eu aconselho nos meus projetos, os primeiros meses, quando a criança é bem pequenininha, ela dormir sim no quarto dos pais, do lado da mãe, né? A criança, ela foi formada ali dentro da barriga da mãe, ela tá acostumada com tudo que a mãe traz para ela. A mãe, dentro da barriga da mãe, ela... Que bom, Thaís, já tava sentindo sua falta aqui. Dentro da barriga da mãe, ela tem tudo, né? Ela tem alimento, ela tem calor, ela tem amor, ela tem aconchego, ela já escuta. O primeiro órgão que se desenvolve com 3 meses de gestação é o ouvido, é o sistema auditivo. Então ela já consegue escutar primeiro os batimentos da mãe, né? O som do corpo da mãe. E depois ela consegue ouvir a voz da mãe, consegue ouvir uma música, né? E aí quando ela sai desse útero, quando ela nasce, se a gente conseguir reproduzir o maior número de coisas que ela sentia lá dentro, ela vai se sentir mais segura. Ela vai conseguir se sentir, porque o bebê, ele não nasce pronto, né? O humano é o único mamífero que o bebê não consegue se virar sozinho. O cachorro, o gato, ele com dias ele vai rastejando e acha o peito da mãe e consegue andar. O bebê não, né? Ele demora 1 ano para conseguir andar. Ele demora 5, 6 meses para conseguir engatinhar, né? E se ele não tiver o auxílio nos primeiros meses de vida, ele morre. Então ele já nasce com esse instinto de que ele precisa da mãe para sobreviver, sabe? Então se ele não vê a mãe ali perto dele, se ele ficar muito tempo longe da mãe, ele acha que ele vai morrer, né? Ele acha que ele foi abandonado e que ele sabe que ele não tem condição de sobreviver sozinho. Ele não consegue nem levantar, ele não consegue nem se mexer direito. Então, nos primeiros meses, se puder deixar o bebê num Moisés no quarto, é o ideal. É o que eu acho o ideal. Eu dormia no quarto do meu filho. Eu coloquei uma cama de casal no quarto do meu filho quando ele nasceu. E eu dormia lá. O que era bom também, tá? Se você preferir, pra mim foi ótimo. Eu tava ali do lado dele, ele acordava, eu já pegava ele mamava, eu não precisava sair do quarto. Eu já estava ambientada na luz ali, não precisava acender outra luz para ele, para conseguir enxergar ele. Então, foi uma coisa que para mim foi muito boa. Resolveu esses primeiros meses, sabe? Mas eu acho que é uma questão de conforto, né? E sensibilidade de cada um, de cada mãe. E então
é isso que eu queria trazer, sabe? Mais do que uma regra, né, que a gente acha que tem que seguir, eu acho que a gente tem que sentir o que a gente dá conta, sentir o que é bom pra gente. Tem bebês que acordam muito durante a noite, tem bebês que dormem mais, tem bebês que com meses já conseguem escalar o berço e sair, a gente tem vídeos assim na internet. Tem bebês que não, que ficam lá no berço, meu filho foi assim. E quando eu coloquei o meu filho na cama, olha que engraçado, né? Quando eu coloquei ele na cama, ele não saía da cama. Demorou muito, foi há pouco tempo atrás que ele começou a levantar quando ele acorda. Ele ficou tão acostumado a acordar e chamar, né? E chorar e me chamar quando ele acordava, que ele não levantava. Mesmo a cama sendo baixinha, da altura do chão, ele era só colocar o pezinho pra fora, né? Não precisava nem descer, porque a cama é no chão. Ele não fazia. Ele chorava, né? Ele se acostumou a isso. E aí é uma reflexão que eu faço, né? Ele não aprendeu a ter a atitude de sair da cama, né? Isso é um treinamento que eu fiz com ele. Então, tudo que a gente faz, isso, Kátia, tem que ter, né? Tem que ter a sensibilidade de como mãe, você, se é o primeiro filho, né? Você preparar o quarto porque em algum momento ele vai ter que ir para essa cama, né? Então já deixar esse espaço para cama, ou já ter a cama, que ele fique durante o dia ali no chão. Eu aconselho ter essa cama no chão nos primeiros anos de vida, então já ter isso é legal. Ter um Moisés no primeiro momento, e se optar pelo berço já ter, claro, mas já deixar isso preparado, mas sem muita cobrança de com 3 meses eu vou ter que pegar o meu filho do berço e colocar na cama, quando ele fizer exatamente 3 meses, porque senão ele não vai se desenvolver bem. Não, esse desespero que a gente tem de seguir regras e de fazer as coisas como os outros falaram que tem que fazer, não é bem assim, né? Obrigada, Kátia. Fico muito, muito feliz que você esteja gostando e esteja aqui comigo. Obrigada. Então, a gente tem que ir sentindo, tem que ir conhecendo. Cada bebê é diferente, né? Cada mãe é diferente, cada um tem um temperamento, cada um tem um costume, cada bebê vai se desenvolver numa velocidade. Então, calma, sabe? Vai sentindo. Quando você achar que o seu bebê, que tá legal pra ele, que ele já tá conseguindo explorar as coisas, que de dia você deixa ele num colchonete e ele já consegue virar, já consegue pegar as coisas, já consegue, já tá pedindo pra explorar o mundo, sabe? Começa a pensar em colocar ele na cama à noite pra ele acordar, sabe? E também eu li sobre um estudo que às vezes, quando a criança não dorme muito bem à noite, você colocar ela num lugar que ela consiga sair, você vai estimular ela a não dormir, sabe? Então é isso, prestar muita atenção em como a sua criança e como você reage a isso, e aí tomar essa decisão aos poucos, sabe? E ter isso na cabeça. Quanto mais ela tiver autonomia, vai ser melhor para ela. Mas quando fazer isso, quando dar essa autonomia para ela, aí você sente. Aí você analisa, sente, já deixa o quarto preparado para isso. E com certeza vai ser muito legal, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas,
Me escreve no direct que eu respondo para vocês. Se tiverem sugestões de assuntos para lives que vocês queiram saber, também me deixa lá. Vamos conversar. Essa live vai ficar salva no meu perfil. Então, eu acho que é uma coisa muito, é um assunto muito legal pra gente começar a pensar antes de ter o bebê, até antes de engravidar, sabe? Começar a ter isso na cabeça que a gente tem que olhar para o outro, que a gente tem que olhar para o nosso bebê, que a gente tem que entender o mundo, como ele vai conhecer, né? Com que olhos que o bebê vai conhecer o mundo e esse ambiente onde ele vai estar. Então, isso cada vez mais, quanto mais cedo a gente perceber e sentir, mais a gente vai acertar na criação do nosso filho e mais a gente vai conseguir que ele tenha um desenvolvimento adequado, da melhor maneira possível para ele e pra gente. Tá bom? Então, muito obrigada por quem tá aqui. Kátia, que esteve aqui comigo a live toda, obrigada. E eu vou deixar salvo lá no meu perfil. Um beijo, um ótimo dia para vocês. Boa sexta!